Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um material de introdução para iniciantes mesmo que queiram aprender sobre Git e GitHub, tá? Que são as ferramentas aí que você utiliza para fazer controle de versão de arquivos. Então, Git nada mais é do que um software que você tem que instalar na sua máquina, né? Então, tanto você como as demais pessoas da sua equipe instalam esse software, é um software gratuito, e ele vai controlar todas as versões dos arquivos que vocês trabalham no dia a dia. E esse Git ele é normalmente integrado com um repositório na nuvem, vai guardar de fato os seus arquivos num local comum entre todo mundo da equipe. Então, imagina o GitHub como se fosse a sua pasta gigante lá na nuvem, onde você vai guardar os seus arquivos lá, e aí a sua equipe vai ficar usando o Git para enviar ou buscar arquivos lá do GitHub aqui para sua máquina, tá? E para você conseguir fazer essa manipulação do arquivo, você utiliza alguns comandos, como o clone, checkout, patch, o pull, add, commit, push, merge e por fim o pull request. Bom, o primeiro passo aqui da parte prática é você fazer o download do Git, né? Então, você pode digitar aqui Git download. Ele vai te trazer aqui o primeiro resultado, site oficial do Git. Você pode abrir esse site e baixar aqui a última versão que tiver disponível para o seu sistema operacional. Então, aqui eu vou fazer o exemplo usando o Windows, tá? Então, pode baixar a versão do seu sistema operacional, normalmente vai ser 64, né? Fazendo o download. Então agora você pode fazer a instalação, né? Pode rodar o executável. E aqui para fazer a instalação, pode seguir com as opções básicas. E aí você pode encerrar aqui a instalação. Para você confirmar se a instalação deu certo, você pode abrir qualquer pasta na sua máquina, clicar com o direito nessa pasta. No meu caso aqui, nesse Windows, eu clico aqui em mais opções. Ele já tem que me trazer essas duas opções aqui, tá? Git e Git Bash, tá? Então, no caso, a gente vai utilizar mais o Git Bash para esse nosso material. Agora, o próximo passo é configurar a sua conta no GitHub. Então, se você digitar GitHub aqui na busca do Google, primeiro resultado dele, github.com. Esse é a nossa plataforma de repositório na nuvem, né? Então, pode abrir esse site e aqui você tem que criar a sua conta, tá? Então, no caso, eu já tenho a minha conta, mas se você não tiver, é só você criar aqui a sua conta, né? No meu caso, como eu já tenho uma conta, eu vou utilizar a minha. Perfeito, então acessei aqui o GitHub, onde vocês já estão vendo que eu tenho alguns repositórios criados, enfim, e justamente é isso, é onde nós vamos guardar os nossos arquivos, né? A gente tem aí os repositórios, onde a gente pode dar permissão para que outros usuários da plataforma GitHub também deem manutenção nesses repositórios para a gente. A gente tem a opção de repositório gratuito e repositório pago, né? Então, no caso aqui, a gente só vai utilizar o repositório gratuito mesmo. E aí, uma vez que a gente chega aqui no GitHub, a gente tem a opção de criar repositórios, né? Então, para esse nosso exemplo de hoje, vamos criar aqui um repositório para a gente conseguir utilizar, né? Então, eu vou dar o nome aqui, meu exemplo Git, e vou deixar ele como privado, tá? Create a new repository. Ótimo, então agora o repositório está criado, esse é o nome dele, meu exemplo Git, ele é privado, e aqui a gente já tem algumas informações que são importantes para vocês saberem. A primeira é essa aqui, Add Collaborators to this repository. Aqui você consegue convidar outras pessoas para terem acesso no seu repositório e aí trabalharem juntas, por exemplo, né? Então, se você precisar convidar alguém para o seu repositório, é só você enviar esse convite. Outro ponto muito importante aqui é a parte de utilização do repositório. Então, para utilizar o repositório, você tem que clonar ele, dar um checkout, né? Então, para você clonar esse repositório, basta você utilizar
a URL que é disponibilizada aqui. Então você pode copiar essa URL e clonar na sua máquina. Então vamos fazer esse teste, né? Copiei aqui a URL e vou criar uma pasta aqui na minha máquina também. Dentro de C2 pontos, eu vou criar como meus repositórios. E aqui dentro, pode abrir a pastinha, clicar com direito aqui, ir em mais opções e até ele mostrar aqui essa opção do Git Bash Here. Aí você pode clicar nessa opção. Quando você clicar no Git Bash, ele vai abrir essa janelinha para você, que é justamente o Bash, né? Vou dar um zoom aqui para facilitar. E aqui no Git Bash a gente consegue clonar o repositório. Então, para a gente clonar, é só a gente pegar aquele endereço que a gente já havia copiado lá do repositório. Vamos voltar lá e copiar ele novamente. Então, essa URL aqui, você pode clicar aqui, copiar essa URL, voltar lá no Git Bash. Então, aqui no Git Bash, você pode digitar git clone e colar aquele caminho, aquela URL que a gente copiou, né? Então, git clone e a URL para o repositório. Pode dar um Enter. E aí ele vai clonar aquele repositório para a gente. Então, se a gente voltar agora naquela pastinha, ela não está vazia mais, tá vendo? Ele já trouxe uma pasta com o nome daquele repositório que a gente criou lá, né? Então, esse repositório aqui, ele foi e trouxe para a nossa máquina. Só que não tem arquivo nenhum dentro desse repositório, né? Então, agora a gente já pode criar os nossos arquivos aqui utilizando o Git, né? Então, nós clonamos o repositório e a gente pode utilizar o Git para incluir aqui o controle dos nossos arquivos, né? O Git não vai criar o arquivo, né? Você mesmo tem que vir aqui e criar. Então, por exemplo, vou clicar aqui com direito, vou incluir um arquivo novo, né? Pode ser um arquivo texto mesmo. Vou chamar de index.html. Incluímos aqui um arquivo, né? O arquivo está vazio. Vou colocar aqui um texto nele. Abrir aqui o bloco de notas, nosso arquivo está vazio. Posso vir aqui e incluir algumas tags, né? Incluir aqui um título só. Meu sistema. Pronto. Então, eu já tenho um arquivinho aqui HTML com uma informação nele. Se eu voltar lá na janelinha do Git, a primeira coisa que ele está mostrando aqui pra gente é que ele conseguiu fazer o clone, né? Mas ele ainda não está mostrando a branch que a gente está usando naquele repositório. Já vou explicar o conceito de branch, mas só para a gente conseguir enxergar primeiro a nossa branch. Como que a gente faz? A gente vai ter que entrar no nível, na pasta onde a gente clonou esse repositório. Então, o nome da nossa pasta ficou aqui, né, como meu exemplo Git. Então é só dar um CD aqui, meu exemplo Git, dei um tab e aí eu entrei no nível. Então eu não estou mais em C, meus repositórios. Estou em C, meus repositórios e mais na pasta meu exemplo Git. Então eu entrei nessa pasta aqui. Quando eu entrei nessa pasta, aí ele já me mostrou aqui o nome da minha branch, tá vendo? Então essa parte aqui em verdinho aqui é o nome da branch. O nome da branch é main. Então eu estou conectado no meu repositório e eu estou utilizando a branch main nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de branches. O conceito de branch basicamente é para você controlar versões diferentes de um mesmo arquivo, né? Então a versão oficial de um arquivo geralmente está dentro do que a gente chama de main, que é a branch mais importante, né? Vamos assim dizer. E sempre que você precisa mudar algum desses arquivos, você faz uma cópia deles, né? Então, você cria uma versão paralela deles que a gente chama de branch. E aí, sempre que você trabalhar na sua branch, ao término do seu trabalho, você tem a opção de juntar as suas modificações e mandar elas de volta para main, para fazer a sua modificação fazer parte da versão oficial do arquivo agora. E aí, no final desse processo, normalmente tem uma pessoa que fica aprovando ou reprovando essas mudanças que são feitas em versões paralelas do arquivo antes delas virarem as versões oficiais. Esse é o conceito de branch. Então, controlar múltiplas versões de um mesmo arquivo em paralelo com uma versão oficial.
Bom, agora que vocês entenderam melhor o conceito de branches, vocês entenderam que a gente está na branch principal aqui, onde ficam as versões oficiais dos nossos arquivos, né? Aqui atrás a gente incluiu um arquivinho index, né? Que se a gente abrir aqui o conteúdo dele, ele só tem esse conteúdo aqui, bem simples. Como que a gente faz para mandar esse arquivo aqui lá para o nosso repositório, para ele virar a versão oficial desse nosso arquivo index, né? Então aqui no próprio git bash, a gente pode rodar um comando chamado git status. Primeiro, git status, ele vai te mostrar qual que é a situação atual dos arquivos dentro da sua branch, tá? Então, na minha branch main, eu tenho um arquivo chamado index.html e não está sendo rastreado. Ou seja, ele foi adicionado na minha pasta, mas ainda não foi enviado lá para o nosso repositório na nuvem. Então ele mostra em vermelho esse arquivo aqui, tá? Então, para eu mandar esse arquivo para a nuvem, nós temos que rodar o comando git add. E aí, depois do add, a gente tem que colocar o nome do arquivo que a gente quer rastrear. Então, index.html. Dou um enter. Ótimo. Se eu rodar novamente o git status, agora aquele arquivinho que estava como vermelho, ele já aparece com verde aqui para mim. Então ele está sendo rastreado agora pelo Git, né? E se eu quiser de fato mandar esse arquivo lá para o nosso repositório, eu vou ter que dar um commit nele para ele ir para stage. Então aqui eu tenho que dar um comando chamado git commit -m para eu passar uma mensagem, e aí eu passo aqui uma descrição que justifique, né, o porquê que eu estou incluindo esse arquivo. Então você pode digitar alguma justificativa aqui, né? Então, adicionando o arquivo index.html. E aí eu dou um enter. Ótimo. Então agora eu mandei para stage esse arquivo index.html. Então agora ele está no meio do caminho para eu mandar esse arquivo lá para o nosso repositório na nuvem. O último comando que falta aqui para ele de fato ser enviado lá para o nosso repositório, e aí isso vai sincronizar então a nossa pasta local lá com o repositório que está no GitHub, né? É o último comando, git push. Somente isso, git push, eu dou um enter, aí ele vai identificar todos os arquivos que estavam em stage e mandar lá para o nosso repositório. Então ele mandou aqui, ó, para o GitHub com o nosso projeto e o repositório dentro dele, né? Se a gente quiser confirmar qual que é a nossa situação atual, então após o git push, vou dar um git status novamente. Ele não vai apresentar nada agora, nem vermelho, nem verde, porque eu não mexi em nenhum outro arquivo, né? E aí a gente pode voltar lá no nosso repositório para ver como que ele está agora. Então eu vou atualizar aqui o meu repositório. E aí ele apareceu aqui já um arquivo para a gente, tá vendo? O index é o mesmo arquivinho que está na nossa máquina. Então agora ele já está salvo lá no GitHub. Então é assim que a gente sincroniza, né, a nossa máquina com o nosso repositório lá na nuvem. Agora vamos pensar na seguinte situação. Você trabalha em equipe e o seu chefe pediu para você alterar esse arquivo index.html para você fazer uma implementação nele e outra pessoa da sua equipe fazer outra implementação. Então você vai ter mais de uma pessoa trabalhando no mesmo arquivo em paralelo, em versões diferentes desse arquivo, né? E lá no final, quando cada uma terminar de fazer seu ajuste, a gente quer juntar essas modificações de volta na main. Como que a gente faz isso? Então a gente usa o conceito de branch, né, que vocês viram agora há pouco. Como que a gente cria uma branch, então? Seria uma cópia dessa nossa main, né? Então aqui, para a gente criar a branch, é só a gente dar um git checkout -b e o nome da nossa branch. Então branch João. Pronto. Então agora vocês veem que eu estava na main e agora eu dei um checkout na branch João, que é uma cópia da minha branch main. Então, os arquivos que eu tenho
na minha branch main, eles foram duplicados e estão agora nessa outra branch João. E aí, qualquer modificação que eu fizer no nosso arquivo index, por exemplo, ainda não vai refletir, não vai ser refletido na main branch. Então, a gente pode, por exemplo, voltar lá no nosso arquivinho e incluir uma modificação aqui. Modificação do João, né? Essa modificação eu estou fazendo em uma outra branch. Eu não estou na main branch, eu estou na minha branch, que eu chamei de branch João. Se eu volto no meu git bash e dou um git status, agora ele apresenta uma modificação. Então ele já entende que eu mexi no meu arquivo index, incluí alguma informação nele, né? Então o Git já identifica isso e já me alerta aqui que tem um arquivo que foi modificado nesse meu repositório, nessa branch, né? E aí, se eu quiser, eu posso subir essa modificação lá para o nosso repositório também. Então, mesma coisa que a gente fez. Eu posso dar um git add, vou incluir novamente esse arquivo para eu começar a rastrear, né? Então, se eu der um git status agora, ele já aparece em verdinho, então eu já estou rastreando esse arquivo, já identifiquei que tem uma modificação nele e eu tenho interesse em subir essa modificação lá para o nosso repositório. Então, o primeiro passo eu dou um git add. Agora, o segundo passo é eu dar um commit. Então, git commit, passo uma mensagem, né? -m, uma mensagem, atualização do João. E por fim, depois que eu dei então o git add e o git commit, o último passo que a gente tem aqui para mandar esse arquivo lá para o nosso repositório, dá um git push. E aqui, como essa branch ainda não existe lá no nosso repositório, a gente tem que executar esse push aqui, set upstream, para ele criar essa branch para a gente lá no nosso repositório também. Então, selecionei aqui, dou um copy e dou um paste. Só executar esse comando aqui. Git push set upstream origin e aí o nome da nossa branch, né? Então agora, se eu der um git status novamente, ele já não aparece nenhuma pendência aqui. Se a gente voltar lá no nosso repositório, voltar aqui na raiz dele, vocês vão notar duas coisas aqui. O primeiro é que a modificação que a gente fez não existe aqui no nosso arquivo index, porque essa é a versão oficial do arquivo. Então a versão oficial é que está na main branch. Mas se eu quiser ver a outra modificação que a gente fez, a gente pode ir para outra branch que existe aqui agora, branch João. E aí nessa branch, sim, a gente tem uma modificação. Só que essa modificação ela ainda não é a versão oficial do arquivo. Então ela está só nessa branch aqui. Como que eu faço aqui? Essa modificação que eu fiz nessa branch venha para a branch main, que é a oficial. A gente pode fazer isso através de um pull request. Então, vem aqui, quando a gente entra no nosso repositório, a primeira coisa que ele já te sugere aqui é justamente criar aqui, você fazer uma comparação e já criar um pull request. Esse pull request é justamente uma solicitação de revisão e aprovação da sua modificação para ela entrar na versão oficial do arquivo da main. Então a gente pode usar essa opção aqui, fazer esse compare, ele vai exibir para a gente a mudança que ocorreu, né? Então entre a versão que está na main e a versão que está na outra branch, qual que foi a modificação? E aí ele identifica aqui em verdinho, ó, que duas linhas foram incluídas, uma está em branco e a segunda tem essa informação. Agora a gente pode tomar a decisão de criar um pull request, justamente solicitar a revisão por uma outra pessoa, normalmente, né? Que vai decidir se a sua mudança pode entrar na versão oficial do arquivo ou não. Então a gente pode dar aqui um create pull request e perfeito. Aqui, para fins de teste apenas, né? A gente não tem outra pessoa para aprovar o meu pull request, mas em um processo mais oficial dentro de uma empresa, provavelmente
algum chefe do seu departamento, da sua área, da sua equipe, é quem faria essa revisão e decide se aceita ou não aquela mudança, e aí ele decide aqui fazer o merge, né? Que é juntar essas duas versões do arquivo ali na sua main. Então aqui eu vou aceitar, cliquei aqui, vou dar um confirmar. Ótimo. Então ele deu aqui, ó, como request successfully merged and closed. Então agora ele fez o merge daquela modificação que eu tinha na minha branch João junto com a minha branch main. Então se eu voltar agora lá na raiz do meu repositório, então vou lá, meu exemplo Git, ele já exibe aqui novamente o arquivo que eu já tinha. Então eu estou na main branch, é a versão oficial do meu arquivo. Ele não tinha aquela modificação que eu tinha feito numa branch, mas eu concluí um pull request, foi uma solicitação de merge, né, que é juntar essas duas versões do arquivo. Então se eu abro agora esse arquivo, agora sim, ele já tem aquela modificação que a gente tinha na nossa branch, ok? Então esse é o conceito de utilização de branches. Você tem uma versão oficial do seu arquivo, onde você cria uma cópia dele para você trabalhar. Quando você conclui de modificar a sua cópia, você faz uma solicitação de revisão e merge da sua modificação para entrar na versão oficial do arquivo, tá? E aí vamos fazer só mais um exemplo aqui, não exaustivo, né? Então, novamente, se você tem uma outra pessoa na sua equipe que tem que dar manutenção naquele arquivo index.html ali. Então, como que a gente poderia fazer? Pode voltar aqui para branch main, né? Então, ao invés de usar aquela nossa branch João, a gente volta para nossa branch oficial. Então Aí aqui o arquivo, olha que interessante, ele não está com aquela modificação ainda que a gente viu que está lá no repositório. Então, antes de voltar lá, a gente já sabe que na main branch ele já está com uma linha a mais, aqui 2 linhas na verdade, né? Com a modificação do João. Por que essa modificação então não está aqui na nossa versão local, né? Aqui está faltando 2 linhas. O que está faltando aqui então para a gente trazer aquela modificação aqui para nossa máquina, né? A gente tem que buscar essa informação que está lá no repositório. Para a gente buscar, a gente tem que dar um comando aqui primeiro, o git fetch, para ele ir no repositório e verificar se tem alguma modificação. E aí, a partir do momento que ele identifica se tem ou não alguma modificação, você tem que rodar o git pull. Então são 2 comandos aqui. Primeiro fetch, para ele identificar as mudanças que ocorreram no repositório, e depois o pull para ele de fato baixar para a nossa máquina a modificação. Então se eu volto no arquivinho texto agora que a gente carregou aqui, ele até já fala para a gente recarregar ele, porque uma outra versão do arquivo foi baixada para nossa máquina, né? Então agora a versão que está lá no nosso repositório é a que a gente baixou aqui para nossa máquina também, né? E aí, como eu estava falando, se a gente tiver mais uma pessoa na equipe, por exemplo, querendo manipular esse arquivo, a gente pode criar mais uma branch, né? Então eu posso dar um git checkout -b, ou seja, git checkout é o que vai fazer a gente trocar de uma branch para outra, e esse -b é que eu estou sinalizando para o git que eu já quero que ele crie essa branch, porque ela não existe ainda, né? A gente pode criar uma branch aqui chamada branch Maria. Então primeiro foi o João, agora é a Maria que vai ter que mexer nesse arquivo. Pronto, ele criou uma branch Maria e a gente já pode trabalhar em cima dessa branch aqui. Se eu, por exemplo, criar mais uma linha aqui, agora a modificação da Maria, e salvar o meu arquivo, eu volto no nosso git bash e dou um git status. Ele vai aparecer o arquivinho em vermelho como uma modificação, então eu mexi no arquivo, né? Então o Git já identifica que houve uma modificação e já me alerta aqui. Se eu tiver a intenção de subir essa modificação lá para o nosso repositório da nuvem, então eu tenho que começar o processo novamente. Git add, o nome do meu arquivo. Aqui vou até dar uma dica, tá? Se você não quiser passar o nome do arquivo exatamente, você pode dar um ponto aqui. Git add espaço ponto. Tudo que tiver de modificação, inclusão, exclusão, enfim, dentro da sua pasta, do seu repositório, ele já vai incluir automaticamente na sua lista controle, né, de arquivos que estão sendo rastreados. Então, dei um enter aqui, git add ponto,
Se eu der um git status novamente, aí agora já está sendo rastreada essa modificação que ocorreu no meu arquivo, tá? E aí lembrando, são 3 passos para a gente subir isso lá para o nosso repositório. Primeiro é um git add, segundo é um git commit e o terceiro é um git push, né? Então, o primeiro já foi, agora o segundo, git commit -m, e aí o meu comentário, minha mensagem do porquê que eu estou fazendo essa modificação no arquivo, né? Então, aqui, incluindo modificação da Maria. Ótimo. Então, o segundo passo a gente já concluiu para subir esse arquivo lá para o nosso repositório. E o último passo é só dar um git push. Ele não vai deixar novamente, porque essa branch ainda não existe lá no nosso repositório. Então, eu tenho que só copiar aqui esse comandinho. Git push -set -upstream origin. E aí o nome da minha branch. Colo aqui e executo esse comando. Então, isso vai fazer com que a branch seja criada lá no repositório e os arquivos também sejam movidos lá para o repositório. A atualização seja persistida lá no repositório. E aí agora, se eu rodo o git status, ele não aparece pendência nenhuma mais. Se a gente volta lá no repositório, a gente vai estar aqui na raiz. A modificação não está no nosso arquivo ainda, mas o Git já me sugere se ele quer que eu revise e crie um pull request, que é uma solicitação de merge, né? Que é para juntar essas duas versões do meu arquivo em uma só na main, que é a versão oficial, né? Então eu posso novamente comparar aqui o resultado da modificação. Ele está me avisando que novamente 2 linhas foram incluídas e esse é o conteúdo. Se eu tiver de acordo com essa revisão, eu posso iniciar o processo de pull request, criando meu pull request, e aí, em teoria, a pessoa responsável pela sua área ou responsável pelo arquivo que você está mexendo é quem teria permissão de aprovar ou reprovar aqui esse pull request. Tá? Normalmente quem cria o pull request não tem permissão de aprovar ou reprovar. Ela precisa que uma pessoa revise o trabalho que ela fez e decida se faz sentido aprovar aquilo para entrar na versão oficial do arquivo. Tá? Então, vou confirmar aqui, aprovar esse merge e ele está concluído. Se eu voltar lá na raiz do meu repositório, ele já fala que tem uma modificação aqui com essa descrição, incluindo modificação da Maria. Eu abro o meu arquivo, já está lá também a nova modificação. Tá bom? Então esse é um exemplo bem simplesinho da dinâmica de como utilizar o Git para controlar a versão dos seus arquivos e como você criar branches para você trabalhar e depois voltar, fazer a solicitação de revisão por request para você devolver as suas mudanças para a versão oficial do arquivo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. A ideia desse material foi bem introdutório, não é nada muito avançado. Mais para frente eu vou montar outro material com temas mais avançados, incluindo resolução de conflitos de merge, cherry picks e outros tipos de mecanismos que são utilizados no dia a dia também, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.